que usa, do tipo de equipamento que usa e também da sua organização, naturalmente, né? Ora, empresas que estão na vanguarda da pesquisa tecnológica, não científica, científica é outra coisa, tecnológica, são aquelas que conseguem desenvolver métodos e máquinas capazes de produzir mais barato aqueles bens, se tornam mais competitivos e ocupam posições de mercado diante dos seus competidores. É isso. As empresas estrangeiras que estão... Para isso é necessária a pesquisa. A pesquisa é a instalação das máquinas. Sem máquina não há tecnologia. Isso aí é tudo um sonho, né? Desenvolvimento tecnológico. Sem máquina não há tecnologia. Ninguém faz esse microfone na garganta. Isso aqui sai de dentro de máquinas, né? Que constroem esse produto, né? Essa caneta, esse copo, e assim por diante, né? Então, essas empresas que estão aqui no Brasil realizam pesquisa nas suas sedes. Mas mesmo que realizassem aqui, se as máquinas que estão instaladas aqui não forem máquinas de tecnologia avançada, o seu produto não tem competitividade. O que você acha, Salomão? Está correto? O Salomão é o meu... cara, ele fica aqui só olhando. Então, o que ocorre é que essas empresas não só realizam pesquisa, mesmo que realizassem no Brasil, não tinha importância nenhuma, que a patente é registrada em nome da empresa, não é em nome do Brasil. Você faz pesquisa aqui e registra a patente em nome da empresa, né? Portanto, não tem alguma vantagem realizar pesquisa aqui. Treina lá uns pesquisadores, ficam ali, né? Carregando os tubinhos de um lado para o outro e tal, né? Acionando lá os computadores, mas o fato é que o equipamento que está no Brasil, eu não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, mas certamente não é o equipamento de ponta. Não é o último equipamento. Na indústria automobilística eu sei porque tenho engenheiros, amigos meus, que fizeram pesquisa sobre isso e o automóvel do lado de fora é igual. Mas quando abre o capô, né, do automóvel é diferente. A máquina que está de dentro é outra, não é igual, de jeito nenhum. Senão seria altamente competitivo. E exportaria para o mundo, né? Então esse é um problema grave, porque faz com que o parque industrial fique defasado. Isso ocorre possivelmente pelo seguinte: na medida que as empresas nas suas sedes desenvolvem novas tecnologias que são incorporadas a novas máquinas, o equipamento anterior, da geração anterior, tem que ir para algum lugar, né? E vai para as outras filiais, em outros países do mundo. Principalmente se a economia for protegida, né? Não, eu sou a favor da proteção, vamos dizer logo isso, mas enfim, né? Então, o equipamento que está, digamos, numa fábrica de automóveis, digamos, na Alemanha, né? Quer dizer, aquelas máquinas se tornam, digamos, defasadas, mas as máquinas anteriores estão boas, elas não se desagregaram, existem. Então, elas são colocadas em algum lugar. Eu acho que não é no meio da rua, não. Não é jogado para o lixeiro levar, não. Não é assim, né? Não é assim, né? É verdade. Então você tem um problema aí que tem a ver com o comércio exterior. E aí é que temos um grande desafio, né? O ano passado, o déficit no pagamento do balanço de transações correntes foi de 80 bilhões de dólares, né? O déficit. E o superávit comercial foi muito pequeno, né? E houve um déficit no balanço de transações correntes de 80 bilhões de dólares. Para isso foi necessário atrair 80 bilhões de dólares para que eles entrassem no Brasil ou em investimentos produtivos ou na aplicação de títulos ou na Bolsa de Valores, né? Então esse é um problema difícil que só pode ser encarado pelo aumento das exportações. Não é outro. Ninguém vai aumentar o número de turistas. Isso aí é tudo um mito, né? Na minha opinião.
Não é? Né? De forma substantiva, né? De forma muito significativa. Nem o Brasil vai se tornar grande credor internacional, emprestando dinheiro e recebendo juros. Não é por aí, né? Não é verdade? Então nós vamos ter um desafio que pode afetar muito nossas aspirações de 2022. Até que ponto será possível atrair o capital estrangeiro para que ele venha cobrir esse déficit? Isso é um desafio que, de repente, por exemplo, a alta de juros nos Estados Unidos pode, de repente, tornar mais lucrativo para esses capitais investir nos Estados Unidos. Né? E, de repente, você pode se ver diante de uma situação de grande dificuldade cambial. E aí a situação fica muito difícil, né? Necessidade de desvalorização, de contenção, enfim. E esse é um dado importante que está sendo, digamos, que está ocorrendo. Isso aí é um fato. Que o déficit do balanço de transação corrente do ano passado foi de 80 bilhões, é um fato publicado nos jornais. Não é um... Né? E foi necessário, portanto, elevadas taxas de juros, com seus efeitos sobre os investimentos, né? Não é verdade? E sobre o consumo, né? Sobre os grandes investimentos, não, porque o BNDES tem outro tipo de juro, é outra coisa, é outro mundo, né? É um mundo diferente. O mundo do BNDES, das grandes empresas, é um mundo diferente, né? É um juro muito abaixo desse, né? E o outro desafio que nós temos também pode afetar todas as nossas aspirações para 2022 é este acordo que está sendo impulsionado na imprensa de várias formas, que é o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Não é por causa do Mercosul, não, é por causa de nós. Né? Esse acordo prevê, entre outras coisas, mas na área industrial, que as tarifas, todas as tarifas, 90% dos itens tarifários, sejam levados a zero. Zero, num prazo. Né? Ora, se a nossa indústria já tem dificuldades de competir com as importações americanas, europeias e chinesas, com as tarifas que existem, se for levado a zero, a indústria dificilmente poderá sobreviver, né? Na área industrial. Né? E o déficit comercial na área industrial será maior do que já é. Hoje o déficit comercial com os Estados Unidos já é de 8 bilhões de dólares. Né? Muito bem. E nos outros setores de atividade, esse acordo estabelece normas ainda mais rígidas no que diz respeito a serviços, investimentos, propriedade intelectual, compras governamentais. Então, para dar um exemplo aqui, os que se interessam por engenharia, então, hoje em dia, as empresas de engenharia brasileiras são beneficiadas por uma certa preferência nos contratos das grandes obras, né? Isso deixa de existir. Elas vão competir em igualdade de condições com as grandes empresas coreanas, japonesas, chinesas, né? Será uma competição extremamente difícil, né? É verdade. Então, hoje em dia, também, para um outro exemplo, porque essas coisas têm que se concretizar. Hoje em dia, acho que nas licitações em geral, quando há uma diferença de preço até 25%, né, você tem uma preferência pelas empresas nacionais, digamos. E isso deixa de existir, porque o princípio desse acordo básico é a igualdade de condições entre as empresas, não é nacionais não, instaladas no Brasil, nacionais ou não, instaladas aqui, e as que estão fora. Né? Então isso levará, primeiro, a um problema comercial muito grande e, segundo, uma redução dos instrumentos de ação do Estado brasileiro para promover o desenvolvimento. A promoção do desenvolvimento, entre outras coisas, é o fortalecimento
das empresas nacionais, de capital nacional, ou pelo menos das instaladas no Brasil, no que diz respeito à geração de emprego, né? E isso deixará de existir. O Estado ficará sem os instrumentos necessários para poder promover o desenvolvimento, né? Então, esse é um risco muito presente, porque continuam as negociações, né? Aí dizem que não vão terminar e tal, mas continuam, né? É complicado, porque quem começa depois acaba terminando, né? Não é verdade? Então, isso, de um lado, você tem isso que é um risco, porque cria regras jurídicas que depois o país, se não puder obedecê-las, é acusado de não cumprir os seus compromissos, né? E o outro fenômeno que é a questão do aspecto do balanço das contas com o exterior. Se eu não me engano, ontem ou anteontem houve uma redução do IOF para captação. Isso aí vai levar a dívida das empresas, que já é muito grande. A dívida externa do Brasil não é tão grande, mas a dívida das empresas brasileiras no exterior é muito grande. Eu não sei qual o valor, mas é muito grande, né? Até porque os juros lá são muito mais baratos, né? São muito mais baixos, né? Então, você vai lá, toma o dinheiro emprestado e investe aqui. Se ele não gera uma atividade que gere dólares, mas ele tem que pagar o compromisso do empréstimo. Ele vai ter que buscar dólares no mercado para pagar a amortização do empréstimo que obteve, né? Então, uma bola de neve, né? Você sai sempre girando. Então, algo que pode, na minha opinião, posso estar enganado, gostaria de estar enganado, mas acho que é uma questão muito delicada e muito, digamos, que pode vir a ocorrer subitamente, né? Mas, enfim, eu queria dizer que eu estou pronto às perguntas, mas eu queria saber se o Luiz Alfredo gostaria de dizer alguma coisa. Não? Não quero. Venha. Junte-se a nós aqui. Não, aí não tem microfone. Aí não tem microfone. Eu só queria saber se o Luiz Alfredo, que colaborou de uma forma extraordinária na elaboração desse e é conselheiro aqui do clube, da piscina. Ser muito breve. Não, eu já vou me retirar. O embaixador sabe que eu tenho que me retirar, mas eu gostaria primeiro de registrar a minha satisfação por essa experiência compartilhada com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, um homem que não abre mão, não transige com seus princípios, né? Transige com outras visões, está disposto a intercambiar conhecimentos, não é o dono da verdade, mas com os princípios não. Eu acho que isso talvez seja a grande lição que ele pode dar aos jovens brasileiros que estão aqui, né, sobre o seu patriotismo, sua confiança no povo brasileiro, o povo brasileiro em geral, não é das suas elites, não, mas dos trabalhadores brasileiros que têm energia, têm criatividade, têm disposição de construir esse país magnífico que nós dispomos, né? Não se contaminar por essa pregação diuturna dos meios de comunicação de que nós estamos falidos, nós estamos à beira de uma voracidade, de uma voraz inflação que vai crescer e vai nos levar todos de roldão. Isso é pregado todos os dias, né? E quando eles não têm como demonstrar isso, né, apelam. Anteontem foi para um instituto chamado PEWE, P-E-E-W-E-E, que eu nunca ouvi falar, né? Mas é um PEWE, um instituto americano, né, que detectou que os brasileiros estão muito preocupados com a inflação. Isso apesar da inflação do mês
anterior, do mês de maio, ter sido menor do que as expectativas, etc. Enfim, então há essa campanha, né, sistemática para enfraquecer a nossa crença no Brasil. E o Samuel é blindado contra essas coisas, né? Então exerceu aquela missão, né, que eu tive a honra de ser seu secretário executivo e também dar uma modestíssima contribuição para que essas coisas fossem sistematizadas nesse Plano Brasil 2022. Agora tem o lado da minha frustração, porque isso é mais um papel engavetado, né, que ninguém se lembra. Acho que nem o Lula, que encomendou o papel, usou aquilo, né, de forma a empolgar a sociedade brasileira sobre as nossas possibilidades. Nós somos a 7ª economia do mundo, né? Poderemos melhorar de posição, diminuir essas distâncias a que o Samuel se referiu. De modo que eu só quero aqui registrar a minha alegria de ter participado desse empenho, desse esforço e de termos produzido essa possibilidade, né, do nosso país alcançar patamares ainda mais elevados. Infelizmente, a política econômica em vigor não contribui para essa meta. Mas dias melhores virão, tenho certeza, por força da sabedoria do povo brasileiro que vai saber escolher o seu próximo governo. Samuel, um grande abraço, parabéns. Eu peço